A humanidade já sonhou em tocar os céus. Segundo a Bíblia, houve um tempo em que todos falavam uma única língua, um tempo em que não existiam barreiras de comunicação, e a união parecia dar poder absoluto aos homens. Foi nesse cenário que nasceu um dos relatos mais intrigantes da história sagrada, a Torre de Babel. Uma construção monumental que, segundo o livro de Gênesis, seria erguida na planície de Sinar, atual região da Mesopotâmia. Seu objetivo era claro: alcançar o céu e marcar a glória do homem. Mas foi justamente esse orgulho que, de acordo com o texto bíblico, provocou a ira divina. Deus confundiu as línguas, fez com que os trabalhadores deixassem de se entender e espalhou os povos pela terra, dando origem à multiplicidade de idiomas que conhecemos hoje. Mas será que a Torre de Babel foi apenas um mito, uma alegoria para explicar a diversidade de línguas, ou realmente existiu um monumento colossal, destruído de forma misteriosa? Essa pergunta tem intrigado teólogos, historiadores e arqueólogos há séculos. Alguns acreditam que o relato bíblico foi inspirado em construções reais da Babilônia, os chamados zigurates. Entre eles, um em especial chama atenção: o Etemenanque, uma torre dedicada ao deus Marduk, que teria mais de 90 metros de altura, o equivalente a um prédio moderno de 30 andares. Cronistas antigos como Heródoto mencionaram construções gigantescas na Mesopotâmia que se assemelham bastante ao que poderíamos imaginar como a Torre de Babel. A arqueologia moderna encontrou ruínas e registros que apontam para a existência de zigurates que realmente impressionariam povos da antiguidade. Contudo, os vestígios do Etemenanque mostram que ele foi destruído e reconstruído diversas vezes ao longo da história, até ser abandonado de vez. Isso levanta a questão: seria esse o verdadeiro local da Torre de Babel, ou apenas uma das muitas torres que inspiraram a narrativa? O que sabemos é que a Babilônia sempre foi vista como símbolo de poder e orgulho humano. Para os hebreus, que registraram suas tradições em meio ao exílio na Babilônia, a torre poderia ser mais do que um fato histórico. Poderia ser também um símbolo espiritual, um alerta contra a soberba. A história de Babel mostra o homem tentando ser igual a Deus, construir sua própria eternidade sem depender do divino. E nesse contexto, a confusão das línguas seria não apenas um castigo, mas também uma forma de limitar o poder humano. No entanto, muitas teorias modernas dão novos significados a esse relato antigo. Alguns acreditam que a Torre de Babel representa um evento tecnológico perdido. A ideia de uma construção que alcançava o céu faz alguns pensarem em contato com outras dimensões, portais ou até mesmo símbolos de tecnologias avançadas esquecidas. Há teorias conspiratórias que ligam a história de Babel a eventos atuais, como o surgimento de inteligências artificiais, projetos de unificação global e até experimentos científicos, como os realizados no CERN, na Suíça. Para esses teóricos, a busca de recriar uma língua única no mundo digital e de acessar segredos do universo seria uma repetição da arrogância de Babel. Outros enxergam a Torre de Babel como uma metáfora profética. O mundo unido em uma só língua seria uma prévia da globalização moderna, das redes sociais, do mercado financeiro interconectado. A queda de Babel, por sua vez, seria um aviso. Nenhuma união que busque apenas o poder humano pode permanecer de pé. Essa visão tem levado muitos a interpretarem a torre como um código que atravessa os séculos, um alerta de que a história tende a se repetir. Mas talvez o maior mistério esteja no próprio nome Babel. Em hebraico significa confusão. Já na tradição babilônica, pode ser traduzido como porta de Deus. Essa dualidade é fascinante. Seria Babel um portal para a divindade ou apenas o símbolo da confusão humana?
Essa ambiguidade mantém vivo o interesse pelo tema, alimentando tanto o imaginário religioso quanto a curiosidade histórica. Além disso, a ideia de que toda a humanidade falava uma única língua continua a intrigar cientistas e linguistas. Alguns estudiosos acreditam que realmente houve uma língua-mãe, falada por nossos antepassados, e que com o tempo se diversificou em milhares de idiomas. O relato de Babel seria então uma memória ancestral, transmitida de geração em geração, explicando de forma simbólica como o mundo deixou de ser unificado. Artistas e escritores ao longo dos séculos foram fascinados por Babel. Pinturas de Peter Bruegel retratam a torre como uma espiral gigantesca, imponente e ao mesmo tempo incompleta. Poetas e filósofos usaram Babel como metáfora para a incomunicabilidade humana, para os limites da ambição e para a fragilidade de qualquer império. No cinema e na literatura moderna, Babel aparece como referência a projetos grandiosos que acabam caindo por falta de união verdadeira. No fim das contas, a Torre de Babel permanece como um enigma. Foi um monumento real, construído e destruído na Babilônia? Foi uma metáfora criada para explicar a origem das línguas? Foi um aviso espiritual, uma profecia sobre os perigos da soberba? Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. Um símbolo tão forte que atravessou milênios, sobrevivendo em memórias, mitos e interpretações. E se a lição de Babel não for apenas sobre o passado, mas sobre o presente? Será que, na busca atual por unificação, tecnologia e poder, não estamos repetindo os passos de nossos antepassados? Será que a humanidade está erguendo novas torres invisíveis, digitais, políticas e espirituais, que um dia também poderão ser derrubadas? A Torre de Babel é um mistério que continua vivo porque fala sobre algo essencial: o desejo humano de ultrapassar limites. E a pergunta que ela deixa para nós é simples e assustadora ao mesmo tempo: até onde podemos ir antes de sermos interrompidos? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva, mas é justamente isso que mantém Babel viva, como um símbolo eterno de mistério, orgulho e advertência. Se você gostou dessa jornada pelo mistério da Torre de Babel, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Em breve, traremos outros enigmas da história antiga que continuam desafiando nossa compreensão.